boas-vindas a todo mundo que está assistindo por aqui. A gente tem também a transmissão lá pelo Facebook, que vai começar agora. A gente vai gravar essa que está acontecendo aqui. E antes, hoje, como é a nossa última live, né? Antes da gente passar a palavra para o professor Roberto, eu queria dizer que a gente, desde o começo das lives, a gente fez aí criou um roteirinho de apresentar os convidados como se fossem, né, uma mesa, né, que a gente faz presencial, né, que acho que é uma forma de demonstrar o carinho que a gente tem com essas pessoas. E aí a gente achou nada mais justo do que a gente fazer a apresentação para o professor Baronas, né, uma pequenina apresentação para ele, não de forma convencional, né, porque ele foi a pessoa que idealizou todo esse projeto que a gente levou, que a gente comprou a ideia e foi muito legal, mas a ideia foi toda dele, né, os louros são todos dele, e como ele possibilitou que a gente visse, conversasse, interagisse, perguntasse, né, para várias das nossas referências. Então, nada mais justo do que a gente apresentá-lo hoje, já que ele também é uma de nossas referências, né? Então, para fazer essa pequena apresentaçãozinha, o Caio, como de costume, vai fazer para a gente. É com você, Caio. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou o Caio, graduando em Linguística na UFSCar, e eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, né? O professor Roberto Laiser Baronas é docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, fez graduação em Letras na Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp Araraquara, foi editor da revista da Abralim de 2014 a 2017, delegado regional da ALED de 2014 a 2018, e presidente da ANPOL no período de 2016 a 2018. É um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais, o LEDIM, vinculado ao UFSCar, e do Instituto Matoso Câmara de Estudos Interdisciplinares de Linguagem, também vinculado ao UFSCar. Seus estudos têm como foco a análise do discurso, especialmente o discurso político, e a epistemologia e a história da linguística brasileira. O professor Baronas também é o idealizador dessa série de lives do LEDIM, UFSCar, que contou com a participação de muitos estudiosos do discurso, nacionais e internacionais, né? Agora eu passo a palavra ao professor Baronas. Opa! Ô, Caio, obrigado por essa amável apresentação, Tamires também, né? Obrigado mesmo, né? Obrigado aí por todas e todas que estão nos vendo e ouvindo, né? Muito obrigado mesmo, tá? Então, queria, né, então, começar agradecendo a todas, todes e todos que participam dessa sequência de lives, ouvindo, fazendo perguntas, comentários. Agradecer também aos palestrantes que ministraram as falas voluntariamente, né? Ninguém recebeu nada por isso, a maioria o fez ainda sem pensar sequer na devoção ao São Lattes, né? Então, foi por vontade de colaborar mesmo, tá? Eu quero também fazer um agradecimento muito especial a Tamires, ao Caio e à Júlia, e a todos do LEDIM, né? Paula, Renata, né? Por esse trabalho que muitas vezes ele é invisível, né? Mas ele é fundamental para que as coisas aconteçam, né? Ontem a gente estava fazendo um pré-ensaio para uma outra live que a gente vai ter amanhã, e vocês não têm ideia da engenharia que teve de ser feita para que as transmissões dessem certo, né? A Tamira estava explicando para a gente ontem. É uma engenharia maluca para que a coisa desse certo, né? Então, eu queria agradecer, assim,
de todo o coração, né, a vocês que possibilitaram que isso acontecesse. Do contrário, não teria acontecido mesmo, tá? Bom, quando a gente começou, né, essa sequência, essa série de lives, né, a gente tinha duas motivações, né? A primeira delas a gente acreditava que, além de todos os atores sociais envolvidos mais diretamente com a questão da pandemia, né, e aí eu me refiro aos profissionais da saúde, os pesquisadores, os políticos, os jornalistas, né, nós, enquanto discursivistas, também entendíamos que tínhamos algo de pertinente a dizer sobre a Covid, tá? Para além de todos esses outros profissionais, a gente entendia que tinha como contribuir. Daí, então, uma das motivações para a gente fazer essa primeira série, tá? E uma segunda série, uma segunda motivação, né, é que a gente, como cidadão brasileiro, funcionário público, professor universitário, né, a gente, e muitos dos que estão comigo aí, bolsistas, CAPES, FAPESP, CNPq, né, a gente não se sentiria bem, para além aqui de questões morais, né, se sentar numa espécie de preguiça science, né, e lembrando o bom e velho Raul Seixas, né, ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte dos outros e a nossa própria morte chegar. Então, a gente se sentiu também motivado, afetado, né, a devolver um pouco para a sociedade o que a sociedade tem investido na gente com essas lives, tá? E aí, então, a gente propôs, né, essa série, né, que começa comigo, com a Júlia, com a Tamires e com o Caio, no dia 13 de maio de 2020, né? Depois, na sequência, a professora Diana, depois o professor Teu Van Dijk, depois o Dominique Miguelon, né? Depois o Atílio Buturi, o Círio Pocente e a Celina Muniz, a Mariana Luz Pessoa de Barros, o Kleber, o Luiz André, colega de departamento lá da UFSCar, a Luciane de Paula, da Unesp de Araraquara e de Assis, o Samuel Ponsoni, o Frederico Filiano, lá da Estadual de Minas, as nossas colegas Renata Carrion, Sidney Fernandes dos Santos e Paula Camila Mestre, né? O Hélio de Oliveira e a Érica de Moraes, o Hélio da Unifeob e a Érica da Unesp de Bauru. Na sequência, o professor Ben Herzog, da Universidade de Valência. Depois, a professora Betânia Mariani e a Silmara Della da Silva, da Federal Fluminense. E, por último, o professor Johannes Miller, né, lá da Open University de Inglaterra. Ele fechou, então, digamos assim, essa parte, digamos, mais densa das lives, né? E aí eu diria que foram falas, no melhor estilo rosiano, esclarecedoras e brilhantes, fortes, engajadas, mas também sensíveis, que nos fizeram rir e chorar, e que despertaram também a fagulha de que temos que continuar resistindo, tá? Para vocês terem uma ideia, a Tamires me passou esses dados hoje de manhã, nós tivemos, em média, 500 visualizações em cada uma das lives, né? Com exceção do Van Dijk, com 3.500 visualizações, e a do Dominique Menguenot com mais de 1.400, tá? Com essas lives, então, a gente tentou dar conta de uma diversidade muito grande de olhares teóricos, né, discursivos sobre a Covid, né? Por aqui passaram pechetianos e pechetianas, bakhtinianos e bakhtinianas, greimasianos e greimasianas, menguenonianos e menguenonianas, Foucaultianos e Foucaultianas, analistas críticos do discurso, sociólogos e sociólogas, né? E
a gente também tentou conciliar falas de experientes e jovens discursivistas, né? Quem me conhece sabe que isso é uma coisa que é uma filosofia de vida, né? Eu tento colocar isso como filosofia de vida, sempre trabalhar nesse diálogo, que eu acho que é extremamente produtivo, tá? E a gente tentou, então, de toda forma, dirimir, né, os apartheids de gênero, né? Vocês podem observar aí que tem um grande número de mulheres e de homens, né? E pessoas da comunidade LGBTQ+, que fizeram suas falas, né? Também tentamos dirimir um outro apartheid de gênero muito forte, que é a falta de uma justiça cognitiva, né? Só os estrangeiros têm a dizer sobre discurso ou sobre ciência de uma maneira em geral, e nós, brasileiros, cabe aplicar suas teorias, né? Então, a gente tentou minimizar isso também, né? Trazendo também, aliás, uma grande maioria de brasileiros e brasileiras para falar, né? Que a gente entende que esse tipo de apartheid ele é extremamente deletério, não somente para a ciência, mas principalmente para a sociedade em geral, né? E todo esse material, né, com livre e restrito acesso, está disponível no Facebook para consulta, para pesquisas, para comentários, né? Então, quem tiver interesse pode entrar no nosso Facebook lá e se utilizar desse material para pesquisa, bom, para aquilo que for necessário, tá? Uma outra questão é que as falas estão sendo publicadas em fluxo contínuo na linguagem, né? Todas as falas das pessoas que passaram pelas lives, elas só se realmente as pessoas não quiserem, mas elas vão ser publicadas na linguagem, né, numa edição em fluxo contínuo, a edição que está em fluxo contínuo, né. A gente já tem 2 textos, o texto do Mengenor e da professora Luciane de Paula, que logo vão estar na rede, tá? E também todas as falas estão sendo resenhadas e elas vão ser publicadas tanto na plataforma do InformaSUS, que é um parceiro nosso lá da UFSCar, né? E também no próprio Face do Ledim, né? Como essa live é uma live de balanço, de perspectiva, né? A gente sentiu necessidade de que faltaram algumas coisas, né? A primeira delas, faltou sinalização em Libras, né? Embora a gente tenha tentado entrar em contato com um departamento parceiro nosso lá da UFSCar, a gente não conseguiu ainda, né, que essas lives tenham também transmissão em Libras, que é fundamental, né, para que mais sujeitos possam se sentir inseridos, né. A gente vai tentar isso para o segundo momento, né. A gente também sentiu falta de que faltou ressignificar o conteúdo dessas falas em algo mais prático, né? Claro, não era esse o objetivo inicial, né? Mas a gente viu que a partir dessas falas a gente poderia ter um manancial extremamente amplo de atividades que poderiam ser desenvolvidas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, né? E a gente também sentiu falta de... dias atrás eu conversava, inclusive, com a Júlia sobre isso, de investir mais na interação com os participantes, né? A gente acha que é muito pertinente a participação de todos por meio do chat e tal, mas a gente quer que essa participação ela seja mais efetiva, que não se restrinja ao chat, tá? Então, diante disso, pessoal, a gente propôs, então, né, até pediria para a Tamires projetar aí, né, então,
os slides, não sei se ela está projetando, desculpem, vou olhar. Tudo bem, tá. A gente, então, resolveu propor um segundo momento, né, uma fase 2 dessa sequência de lives, né? Isso tem a ver, pessoal, com algumas motivações, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas particularmente com o passar dos dias, né? Semanas, meses, a pandemia foi se entranhando cada vez nas nossas práticas cotidianas, e eu particularmente passei a me sentir como se for o canoeiro da terceira margem do rio do Guimarães Rosa, né? Esse conto maravilhoso, né? Que conta a história desse sujeito que foi viver numa canoa, né? Desiludido de tudo, ele foi viver numa canoa. E esse sujeito, então, que passava a maior parte, ou toda a parte do seu tempo, né? Não indo a lugar nenhum, a nenhuma parte, ele só executa a invenção de permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais, né? É um pouco essa sensação que essa pandemia me traz, sabe? Me sentindo um pouco esse canoeiro, né? Mas é preciso a gente saltar da canoa, né? Não dá para se deixar bater, tá? Ou, como sabiamente diz o Julian Fuchs, em seu ensaio Falência do Tempo, que a pandemia provoca a ilusão de um futuro desfeito, né? Aí ele vai dizer, esse ensaio que eu acho brilhante, ele foi selecionado, inclusive, para uma série de textos que o New York Times está publicando com diversos escritores do mundo inteiro, né? E um dos textos selecionados pelo New York Times foi justamente esse texto, esse ensaio do Julian Fuchs. E ele, em um determinado momento desse ensaio, ele vai dizer, olha, contra toda a paralisia entre as muitas ações que o presente nos exige, talvez não seja pouco importante a luta contra a falência do tempo. Ou melhor, a luta contra a ilusão de que já não há tempo, de que o passado não nos pertence, de que o futuro caducou ou inexiste. Não deixemos que a obscuridade do presente nos segue. É amplo o horizonte do tempo e é em direção a ele que avançamos. Todo o projeto de lives, inclusive, todo o trabalho, todo o livro encontrará ainda o seu momento, né? Acho que é uma bela mensagem para a gente continuar lutando, para continuar brigando, né, contra essa falência do tempo, entre outros efeitos deletérios trazidos também pela pandemia, né? Bom, a gente vive, então, né, infelizmente, aí, uma marca de subjetividade minha, né? A gente vive, então, a era da cyberviolência, que se potencializou em função do isolamento social decretado pela OMS por conta da pandemia Covid-19, e como uma das consequências, para usar a feliz expressão do Julian Fuchs, a gente vive a falência do tempo. Estamos cada vez mais conectados e, por conta disso, menos tolerantes e mais violentos, especialmente em relação ao que consideramos como diferente de nós. A estas pessoas, muitas vezes escondidos no anonimato possibilitado pelo digital, sequer indiciamos a possibilidade de elas se defenderem. É preciso, então, se quisermos viver numa democracia, possibilitar, para além do dissenso, que os sujeitos ofendidos tenham minimamente acesso a conhecimentos discursivos que lhes possibilite a formulação de certo número de respostas tecnodiscursivas à cyberviolência discursiva, ou mesmo a obstruções discursivas de outras naturezas,
aspecto raramente tratado no campo da violência verbal em geral, especialmente a pré-digital, mas que evidentemente faz parte do fenômeno. É cada vez mais necessário abordar respostas tecnodiscursivas aos discursos violentos e agressivos, não somente online, em que elas são visíveis devido à publicidade e à investigabilidade das interações, pois elas são menores e, às vezes, é impossível reuni-las no quadro da violência verbal offline, especialmente a privada. Elas devem ser igualmente consideradas em uma análise do discurso digital, pois elas são objetos de certo número de metadiscursos processuais, de acordo com a natureza eminentemente reflexiva da internet. Conselhos, guias e recomendações são abundantes explicando como tratar a violência verbal online. Tá? Eu estou trazendo aqui um fragmento de um dos verbetes da Pavot para justificar também essa necessidade de a gente investir cada vez mais em possibilitar conhecimento aos diferentes atores sociais para que eles construam possibilidades de respostas aos insultos, né, às agressões que as pessoas sofrem cotidianamente, tá? Atesta a premência desse tipo de trabalho, por exemplo, o artigo Mulheres Negras sob Ataque nas Redes, publicado na Folha de São Paulo, de autoria de Maria Gal, no dia, antes de ontem, né, no dia 27/7 de 2020. Ela vai dizer, em certa altura do seu artigo, às vésperas do dia de Teresa de Benguela, Dia Nacional da Mulher Negra, dia 25 de julho, eu, mulher negra, atriz, fui atacado nas minhas redes sociais por mais uma ação racista que tenta calar e desumanizar as afro-brasileiras. O racismo se manifestou por xingamento atribuído à animalização, ofensa racial que tenta retirar de negros e negras o direito de sermos tratados como seres humanos. Não se trata somente de caso isolado ou dirigido apenas à minha pessoa. É direcionada contra 56% da população brasileira, ou seja, 118 milhões de negros e negras. E por isso é preciso reagir e falar publicamente sobre racismo e discriminação social. E eu acrescentaria, oferecer ferramenta discursiva para que esses sujeitos, em sendo do seu interesse, possam se utilizar dessas ferramentas para respostar àqueles que os ofendem, tá? Eu vou dar um exemplo que me pareceu lapidar de como a gente pode se utilizar, né, de algumas práticas ressignificantes para respostar a esses insultos, tá? Eu estou me baseando aí numa proposta da Mariane Pavot, que é a de uma teoria da ressignificação. Obviamente que ela não tem esse objetivo prático que a gente está tentando trazer aí nesse momento, nesse segundo momento dessa série de lives, tá? E aí eu vou falar de que eu estou chamando de um antídoto, né, uma prática ressignificante, que eu estou chamando também de bumerangue, tá? Um exemplo que me pareceu lapidar é de como a gente pode contribuir para respostar esse tipo de discriminação que circulam não só nas redes, né, mas principalmente nas redes, tá? Nesse caso, a prática ressignificante se apropria de um enunciado estigmatizante, destaca-o de uma mensagem racista que circulou numa rede social e o coloca em circulação em outros espaços discursivos fora do digital. Espaços esses que ficam próximos às residências dos insultores. É o caso, por exemplo, dessa imagem que vocês têm projetada aí na minha apresentação, né?
que trata-se de uma campanha intitulada Racismo Virtual, Consequências Reais, criada pela ONG Crioula, cujo objetivo consiste na colocação em outdoors e outros tipos de publicidades urbanas de mensagens de cunho racista, inicialmente postadas em redes sociais por pessoas que deixaram a ferramenta de geolocalização ligada. Com auxílio desse dispositivo, as mensagens estigmatizantes são posicionadas em locais próximos das residências dos insultores, né? A campanha foi deflagrada a partir de comentários racistas desferidos à apresentadora da Rede Globo de televisão, Maria Júlia Coutinho, a Maju, no Facebook em julho passado. E esses outdoors, eles estão sendo espalhados em várias cidades brasileiras, né? Vila Velha, no Espírito Santo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Americana, no interior de São Paulo, em Feira de Santana, na Bahia, porque são desses locais que partiram a grande maioria das mensagens insultuosas nas redes sociais contra a Maju, né? E olha que interessante, né? A partir da geolocalização, esses outdoors, eles estão sendo posicionados em espaços próximos às residências dos agressores, né? Então, eu tenho um exemplo de um outdoor que está projetado aí na minha apresentação, que foi posicionado em uma rua na qual fica a residência de um dos insultores, né? Então, vejam que interessante essa prática de ressignificação, né, do insulto, chamando a atenção do próprio insultor, pois o sujeito vai sair da casa dele, vai dar de cara com esse outdoor, né? E também servindo de exemplo para as pessoas que passam pelas ruas e veem o quanto esse tipo de situação ainda está extremamente presente no nosso país, né? Então, diante desse tipo de prática de ressignificação, gente, né, a gente pensou, então, em possibilitar que as pessoas que acessem essas lives a partir de conteúdos, digamos, mais teóricos, possam também, se for o caso, produzir esse tipo de discussão nas suas redes, tá? Diante disso, então, a gente propôs, né, a fase 2 do discurso em tempo de pandemia, que vocês têm aí, né, projetado aí na minha apresentação, tá? Então, nesta fase 2, além de a gente continuar com as lives, né, de algumas pessoas que a gente convidou, né, a gente vai ter um momento que a gente está chamando de oficina de ressignificação, né? Essas oficinas de ressignificação, elas objetivam retomar todas as discussões apresentadas nas palestras e propor encaminhamentos práticos no tocante a 3 atividades, né? Atividades de extensão, de ensino e de pesquisa, né? Então, a gente pensou da seguinte forma: a cada 5 lives, né, discutindo ainda essa questão da pandemia a partir dos diferentes olhares do discurso, a gente vai retomar, né, na 6ª live, essas discussões que foram apresentadas e vai propor algumas atividades, quer seja de ensino, quer seja de extensão e quer seja de pesquisa, tá? Além disso, pessoal, a gente pensou, para a última live, né, ao longo de todo esse processo, que vai durar aí
quase 4 meses, 3 meses e meio, né? A gente pensou em selecionar seis atividades ressignificantes, propostas aí pelos participantes, para serem apresentados na última live do evento, que vai ser dia 9/12 de 2020. Tá? A gente pensou, então, em selecionar de cada área 2 atividades de ensino, 2 atividades de pesquisa e 2 atividades de extensão. E essas 6 atividades, elas serão apresentadas, então, na nossa última live, tá? A ideia, então, é, por meio desse tipo de atividade, a gente buscar uma interação um pouco maior aí com os participantes, tá? Depois a gente vai disponibilizar no nosso Facebook, né, algumas instruções, né, de como será a participação, que tipo de atividade a gente espera, tá? Mas a ideia, então, é que a gente consiga uma participação maior de vocês nas nossas atividades, tá? Então, a gente vai, a cada 5 lives, na sexta, propor algumas atividades, e aí, no final, as pessoas que se sentirem, que quiserem propor alguma atividade, a gente vai fazer um trabalho de organização dessas lives e vai apresentar, então, o nosso último encontro, tá? Bom, e aí vocês têm abaixo, né, as pessoas que confirmaram a sua participação, né? Algumas ainda não confirmaram, né? Mas a gente tem, então, para o dia 2/9, a participação da professora Suzy Lagazzi, da Unicamp, e a professora Débora Masman, da UFAL, tá? Assim que elas nos enviarem os títulos das falas delas, a gente já vai divulgar também nos nossos canais, tá? Na sequência, no dia 9 de setembro, a gente tem a participação da professora Lívia, né, e do professor Marcelo Barros, tá? Também, assim que eles disponibilizarem o título, a gente passa para vocês, tá? Depois, no dia 16, a professora Lindsay Krieg Planck, ela não confirmou ainda, né, mas a gente acredita que ela possa participar conosco. Depois, no dia 23, o Júlio Bonatti e o Carlos Nocioli, né, o Júlio da UFSCar e o Carlos Nocioli do Instituto Federal do Sul de Minas, né. Na sequência, a professora Sofia Marran, da Parins 3, tá? Eu chamo a atenção para a participação dos pesquisadores de outros países, né, que vai ser a partir das 14 horas por conta do fuso horário, como foi a participação do Mengenot, do Van Dijk, do Anger Miller e do Herzog no primeiro momento, tá? Aí, no dia 2/10, a gente vai propor, então, uma oficina de ressignificação, a primeira, retomando aí as discussões que foram apresentadas, né, pela Suzy, pela Lívia, pela Alice, pelo Júlio, pela Sofia Marran, a gente vai propor algumas atividades aí, né, claro, com o objetivo de fomentar o debate, não é fornecer modelo para ninguém, mas fomentar o debate mesmo, tentando dizer, olha, a partir disso, o que eu posso propor, então, em termos de atividade de ensino, atividade de extensão, atividade de pesquisa, né? Na sequência, no dia 7 de outubro, a gente tem a participação da Josemara e da Gleice, né? Depois, no dia 14/10, a participação da professora Mônica Magalhães Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará e do Protesto. Depois, a professora Edivânia Gomes, da Estadual do Sul da Bahia, de Vitória da Conquista. Depois, o professor Dominique Ducar, né? Ele também ainda não confirmou a sua presença, né? Mas a gente já entrou em contato com ele, estamos esperando a sua resposta. Também às 14 horas. Na sequência, também a Mariane Pavot, né? Ela também não confirmou ainda a sua participação, mas também a gente entende que
acredita que ela participará conosco, né? Depois, no dia 6 de 11, a gente tem uma outra oficina de ressignificação, né? Que aí é retomando, né, tudo aquilo que foi apresentado em termos de conteúdo pela Mariane, pelo Dominique Ducar, pela Edivânia, pela Mônica, pela Josemara, né, e pela Grace, tá? Também propondo aí atividade de ensino, atividade de extensão, atividade de pesquisa, né? Tá? Tentando dar conta desse aspecto que a gente acha que no primeiro momento a gente não conseguiu fazer, a gente estava experienciando ainda, tá? Bom, na sequência, no dia 11 de novembro, a gente terá a professora Norma de Cime da USP, depois a professora Fernanda Castellano Rodrigues, da UFSCar, e o professor Mariano Gagatti, da UBA, da Argentina. O Mariano também não confirmou, tá? Mas a gente também acredita que ele confirme. E depois, no dia 25 de novembro, confirmadíssimo, né, o Wander Imediato e a professora aí da Lúcia Machado, ambos do Núcleo de Análise do Discurso, da UFMG, e depois, fechando, digamos, essa parte mais, por falta de um melhor nome, conteudística, né, digamos, das lives, a professora Fernanda Mussalini, a Ana Carolina Vilela Ardenga, a Fernanda Mussalini da Universidade Federal de Uberlândia e a Ana Carolina da Universidade Federal de Mato Grosso, tá? E fechando o evento, então, a gente tem a oficina de ressignificação 3, que aí é com a participação daquelas pessoas que submeteram seus trabalhos para serem apresentados aqui nas nossas lives, tá? Bom, a gente tem aí um endereço, mas a gente depois disponibiliza isso nos nossos canais, tá? Tudo bem? Ok. Bom, tudo bem? A gente é uma apresentação de o que a gente está pretendendo, tá? Depois a gente abre, então, para os questionamentos, tá? Agora, uma outra coisa que eu achei que talvez a gente pudesse ter investido um pouco mais no sentido de fazer algumas cobranças, né, às nossas autoridades, né. Análise do discurso tem intrínseco, né, todas as perspectivas, talvez algumas mais explícitas, outras menos, mas a análise do discurso tem intrínseco, tem constitutivo na sua base a questão do político, né, isso não digamos, algo inerente a uma das perspectivas. Isso é inerente aos estudos discursivos de uma maneira em geral, né? E a gente entende que talvez isso também tenha embora tenha aparecido praticamente em todas as lives, ou em todas as lives do nosso primeiro momento, mas acho que isso faltou da nossa parte, enquanto organização, uma sistematização melhor, sabe? Isso tem a ver com a nossa organização, fazendo aí uma leitura, depois de passadas as lives, a gente entendeu, né, que isso a gente precisava dispor mais do político, tá? E é nesse sentido, então, que eu passo para a terceira parte, né, dessa minha fala, que na verdade, isso tem a ver com um texto que eu escrevi com uma colega minha, a Mariana Rosa, e que vai ser publicado um dia em algum lugar. Eu não sei dizer aonde, nem quando, mas isso vai ser publicado ainda um dia, né? E é um texto em que a gente
tenta questionar, né, algo que é extremamente deletério para a ciência brasileira, né, e para a sociedade em geral também, é claro, que é o estabelecimento de áreas prioritárias pelo antigo MCTIC, né, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que agora, por um acordo aí com o Centrão, o C deixou de existir e virou MCTI, né? Bom, então nessa última parte da live, fazendo coro a milhares de vozes, especialmente a dos atores sociais que participam das associações científicas brasileiras, ela tem um claro objetivo que é questionar o estabelecimento por parte do então Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC, hoje MCTI, de áreas prioritárias para o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, eu vou dividir esse nosso ensaio, nem sei que gênero colocar essa fala, mas eu vou dividir isso em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou fazer alusão ao filme A Lista de Schindler, do Steven Spielberg, relacionando com os possíveis efeitos maléficos para a sociedade brasileira em geral, da portaria de 19/3/2020, que é a portaria que estabelece as áreas prioritárias em CTI, tá? Eu vou tentar mostrar que essa portaria, ela funciona um pouco ou muito, né, como era a atitude dos nazistas, né, durante o Holocausto, que era a eleição de determinados trabalhadores como trabalhadores essenciais para o regime, e essa história foi brilhantemente contada pelo Steven Spielberg, né, enquanto diretor, no filme A Lista de Schindler, tá? Na segunda, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, do Abralim ao Vivo, que me parece que é um dos antídotos para esse tipo de postura do Ministério de Ciência e Tecnologia. E, por último, eu vou falar de uma das falas do Abralim ao Vivo, né, de um pessoal da USP de São Carlos, sobre como um trabalho interdisciplinar pode nos ajudar a evidenciar aquilo que é evidente para a sociedade, mas que os que estão os mandatários desse país, né, e vejam que eu chamo de mandatários, não chamo de governantes, né, porque, para além dos governantes, a gente tem os mandatários, né, aquelas pessoas que bancam as campanhas, aquelas pessoas que bancam a disseminação em massa de fake news, né? Esses são os verdadeiros mandatários desse país, né? Então, é evidente para essas pessoas que o que a gente faz é importante, mas nunca é demais reiterar o quão importante é, inclusive para salvar vidas nesse momento da Covid-19, tá? Bom, vou falar então um pouco da Lista de Schindler, tá? O filme A Lista de Schindler, a grande maioria de vocês já deve ter assistido, né? Quem não assistiu, vale a pena, apesar de ser extremamente triste, né? O filme A Lista de Schindler, um drama histórico norte-americano, lançado em 1993, escrito por Steven Zilani, dirigido por Steven Spielberg, e baseado no romance Children's Ark, do escritor australiano Thomas Kennedy, conta a história de Oscar Schindler, que juntamente com sua esposa Emily Schindler, né, durante a Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, salvou da morte mais de 1.000 refugiados judeus poloneses, empregando em suas fábricas, antes que eles fossem enviados para os campos de concentração de Auschwitz.
a ação inicial do Oscar Schindler, né, ela não tinha, digamos, objetivos muito bons, né? Na verdade, ele salva inicialmente esses judeus poloneses porque pareceu para ele pertinente, no momento, se apropriar de uma mão de obra extremamente barata, né, nas suas fábricas. Uma mão de obra altamente qualificada e extremamente barata nas suas fábricas. Ou seja, inicialmente esse objetivo não era tão nobre, digamos assim. Aliás, nada nobre, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai ver que esse objetivo vai ganhando contorno de nobreza e de um objetivo humanitário fantástico, né? Então, o filme mostra a atuação estratégica de Schindler em prol dos judeus. Membro do próprio nazista alemão, Oskar Schindler teve o tempo todo, e o filme mostra isso com brilhantismo, ficar subornando os oficiais da SS nazista para conseguir levar a cabo seus objetivos. Inicialmente não nobres, mas depois extremamente humanitários, né? A narrativa mostra com uma riqueza de detalhes impressionante como os nazistas, por um lado, para explorar e expropriar, e por outro, para justificar a execução de milhões de judeus, se utilizam da categoria de trabalhadores essenciais, médicos, engenheiros, arquitetos. Eram trabalhadores essenciais, segundo o nazismo, para o esforço de guerra da Alemanha nazista. Todos os trabalhadores que não eram considerados essenciais para o regime, professores, artistas, escritores, eram enviados para morrer nos campos de concentração nazista, né? Tem uma passagem no filme, eu tentei localizar hoje pela manhã, mas não consegui. Tem uma passagem no filme que eu acho brilhante, porque mostra bem essa situação em que os que eram considerados essenciais para o regime sobreviviam, né? Iam trabalhar para o regime nazista, né? E os que eram considerados não essenciais iam para os campos de concentração. E tem uma passagem em que um professor de literatura e de história, olha só que interessante, um professor de literatura e de história, né, se apresenta ao oficial alemão e fala que ele é professor de literatura e de história, e o soldado alemão, então, diz, olha, você vai para a fila dos trabalhadores inessenciais, você não é essencial para o regime, né? Um professor de literatura e história perplexo com aquela situação, como assim? O que pode ser mais importante do que literatura, do que história? Como eu não sou essencial? Né? Quer dizer, não ser essencial é igual a uma sentença de morte. Né? Não ser essencial é você ir para um campo de concentração e ser eliminado. Tá? Então, a lista de Schindler, né, ela compreende esses judeus essenciais, né, entre aspas, e para muitos, antes de serem enviados para o campo de concentração, o que eu acabei de falar, ser incluído na lista significava a diferença entre a vida e a morte. O filme termina com os judeus que foram salvos por Schindler, prestando a ele uma última e justa homenagem, colocando uma pedra em sua lápide em um cemitério em Jerusalém, conforme costume judeu, né, que simboliza extrema gratidão a uma pessoa falecida, né? E é justamente nesse momento que o filme deixa de estar em preto e branco e passa a ficar colorido. Muito interessante para a gente perceber, né? Mas o que tem a ver a lista de Schindler, trabalhadores essenciais, com o MCTIC e sua portaria, né? Quando, então, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação publica uma portaria como a de 19 de março de 2020, ou a sua versão relativizada de 27/3/2020, versão relativizada essa graças a um trabalho extremamente
engajado das associações científicas brasileiras, entre elas a Ampol, o SBPC, a Abralim, né? Estabelecendo que há áreas prioritárias de investimento em CTI. Esta ação governamental pode ser lida numa semântica argumentativa, eu estou pensando no bom e velho de Crow, que o Ministério está deixando no pressuposto que há áreas que não são prioritárias, portanto, menos essenciais do que outras. Né? E quais são essas áreas menos essenciais do que outras? Dentre elas, todas as humanidades, né? Todas as humanidades. Letras, linguística, ciências sociais, filosofia, né? Aí, alguém poderia me dizer, não, mas vejam, aquela portaria de 27/3 relativiza a situação, né? Nessa portaria de 27/3, há um parágrafo único, que diz: são também considerados prioritários diante de sua característica essencial e transversal os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais, que contribuem para o desenvolvimento das áreas definidas nos incisos de 1 a 4 do caput do artigo. Né? Então, se a gente lembrar do bom e velho Pechet, do bom e velho Polanyi, quando eles discutem a questão do pré-construído, né, do que fala antes, independentemente, em outro lugar, né, a gente percebe que existe aí um pré-construído funcionando, né, a partir da adjetiva que contribuem para o desenvolvimento das áreas definidas dos incisos 1 a 4, ou seja, só serão consideradas prioritárias a pesquisa básica, as humanidades e as ciências sociais para as áreas consideradas prioritárias. Aquelas que não contribuem, continuam no âmbito da sua continuam não sendo prioritários, né? Então, a gente tem um pré-construído funcionando aí, né, que limita, né, quais os sentidos de pesquisa básica, quais os sentidos de humanidade, quais os sentidos de ciências sociais podem ser essenciais, né? Justamente aquelas que contribuem para as essenciais. Então, talvez as nossas associações não tenham se dado conta dessa relativização por meio de uma relativa, ou seja, criar uma espécie de eufemismo discursivo para, entre aspas, incluir as humanidades, as ciências sociais e as pesquisas básicas, mas esse incluir entre muitas aspas, né? De qualquer modo, esse tipo de política não deixa dúvidas da atual política governamental em CTI de exclusão de áreas não prioritárias do investimento por parte do então MCTIC. Para além de quem disse, é possível interpretar que toda a massa de trabalhadores, né, que não estão na lista dos trabalhadores essenciais, e aí estariam os professores, os alunos, os técnicos, né, e outros, que faz parte do que é considerado não essencial por falta de fomento às suas pesquisas, está condenada à extinção numa espécie de Auschwitz acadêmico. Né? Nós, das humanidades, que não contribuirmos com as prioritárias, né? Ou seja, se a minha pesquisa em discurso não contribuir, por exemplo, com a internet das coisas, eu não vou ter mais fomento. Né? Isso é verdadeiramente condenar os pesquisadores, condenar os alunos, condenar os técnicos que trabalham nos laboratórios e todas as pessoas envolvidas, toda a cadeia envolvida nessa questão, a um Auschwitz acadêmico, ou seja, é colocar todo mundo num lugar de uma sentença de morte, é acabar com as pesquisas, literalmente, né? Qualquer semelhança com a lista de Schindler não é mera coincidência. E, tragicamente, o problema é que pessoas como Oscar e Emily Schindler, dentre os detentores de capital econômico nesse país, os verdadeiros mandantes desse país,
como demonstram algumas falas pouco sensíveis de empresários brasileiros durante a Covid-19 sobre as mortes de milhares de pessoas, são bem raras, né? E parece que foi o Samuel que falou isso na live dele, junto com o Frederico, né? Trouxe as falas, né, daquele cidadão que me recusa dizer o nome, que aqui no Paraná falou o que é 6, 7 mil mortes, né? Se levarmos em consideração a falência dos CNPJs, né? Então, realmente a situação é extremamente problemática e a gente tem que resistir mesmo para evitar que esse tipo de situação, né, isso já é uma política que foi adotada agora na distribuição das bolsas de iniciação científica, né? No nosso caso da UFSCar, quero fazer uma menção à Coordenadoria de Iniciação Científica, porque com extremo bom senso não aplicou isso ainda, né? Mas a partir de 2021 isso vai ser a regra, né? Se efetivamente, né, não contribuirmos para as áreas prioritárias, nós das humanidades, da pesquisa básica, das ciências sociais, não teremos nenhum tipo de fomento. Tá? Tudo bem? Bom, a segunda parte do texto, ela é talvez um pouco mais alentadora, né? Eu acho que é uma das formas que a gente tem de resistir, né? E aí eu queria fazer menção ao Abralinha ao Vivo, né? Que, para mim, né, historicamente, é, sem sombra de dúvidas, a concretização do maior projeto de divulgação das ciências da linguagem, não apenas no contexto brasileiro, mas no contexto mundial, né? Eu sei que vocês podem dizer, olha, não, o Baronas está exagerando, mas para mim, depois da publicação do curso de Linguística Geral em 1916, e para trazer para o nosso contexto brasileiro, depois da publicação do Princípio de Linguística Geral de Maturgo Câmara, de 1941, o primeiro certidão de nascimento da linguística ocidental, o segundo certidão de nascimento da linguística brasileira, né, para mim não se viu nada igual no campo da linguagem. Para mim verdadeiramente, o Abralinha ao Vivo é uma mudança de paradigma, para usar a terminologia do Thomas Kuhn. Claro, tem vários problemas, como tudo que é mudança de paradigma implica, né? Então, mas eu queria ressaltar isso. Eu acho que isso é um bom antídoto contra esse tipo de ação deletéria, como a do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é de estabelecer a área prioritária para a pesquisa, tá? Então, eu acho que o Abralinha ao Vivo é um dos antídotos que a gente tem, não só, né? Eu acho que essa ideia do antídoto, ela é interessante porque se nós pensarmos, né, em antídotos antiofídicos, existem os monovalentes e os polivalentes. Eu acho que o Abralinha ao Vivo é um antídoto monovalente, né? A gente tem antídotos também polivalentes, tá? Para finalizar, então, né, queria passar para a última parte desse nosso texto, que é fazer alusão a uma live, né? Infelizmente, dei uma olhada lá, é uma das que menos tem visualizações, né? Não sei por qual razão, mas é uma das que menos tem visualizações, né? Mas sei que também o critério de visualização é um critério, talvez não seja o melhor critério, é um dos critérios, mas é um dos que menos tem visualização, né? É uma live intitulada Detecção de quadros médicos usando modelos neurais de linguagem. Ela foi apresentada no Abralinha ao Vivo no dia 8 de julho de 2020,
pelo pesquisador, o Marcelo Finger, da USP, né? A gente escolheu essa live, dentre as mais de 300 apresentadas até agora no Abralinho ao vivo, além de ser uma espécie de representação metonímica do caráter inovador e de mistura do projeto da Abralinho, se deveu por duas razões. Primeiro, trata-se de um projeto de pesquisa interdisciplinar, no qual dialogam as ciências da linguagem, as ciências médicas e as da computação. E segundo, trata-se de um tema atualíssimo, que é buscar soluções de combate ao coronavírus, né? Então, nessa live, o Marcelo Finger discute o novo projeto Inspira, né? Que pretende detectar insuficiência respiratória por meio da análise de voz. Esse projeto faz parte de um programa de pesquisa com o objetivo de construir recursos linguísticos computacionais para o português, de modo a tirá-lo das fileiras de linguagem de baixo recurso e colocá-lo na linha de frente na busca de modelos de linguagem baseados em aprendizado de máquina. Esses modelos deverão ter a produção de ferramentas úteis para trazer a compreensão acerca de fenômenos linguísticos, né? Para além disso, pessoal, tem um objetivo bem pragmático, que a partir de uma sacada do Marcelo e de alguns outros pesquisadores, que os indivíduos, né, antes de apresentar qualquer sintoma de COVID, mais explícito de COVID, tosse, febre alta, né, perda do paladar, né, perda do olfato, as pessoas produzem modificações na voz, né? Um dos indícios de que o sujeito está com o COVID ele tem uma modificação na sua voz. Isso porque a COVID ataca justamente o sistema respiratório das pessoas, né? Então, a partir desse indício, eles se propuseram a criar um projeto que tentasse juntar aí ciências médicas, ciência da computação e linguagem, para criar dispositivos que identifiquem, né, quando os sujeitos estão com algum tipo, né, de problema respiratório, consequentemente na voz, e esses sujeitos, então, entrarem em contato aí com os postos de saúde, com os hospitais, para, então, se for o caso, fazer o teste, né? Vejam que sacada, né? A partir de um indício, o sujeito está com algum pequeno distúrbio, então você pode verificar se efetivamente esse sujeito está com Covid ou não. Vejam, a partir do momento que esse projeto entrar em uma outra fase, numa segunda fase, o quão barato vai ficar para se fazer os testes da Covid, por exemplo, né? Bom, o projeto Inspira, né, que é uma abreviatura para Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória por meio da análise de áudio, ele é coordenado, então, pelo Marcelo Finger, pela professora doutora Esther Cerdeira Sambino e pela professora doutora Ana Sara Levin Schafferman, ambos da USP. E possui pesquisadores, alunos também do campus da USP de São Carlos, de São Paulo e de Ribeirão Preto, tá? O projeto, como eu falei, consiste na detecção de voz a fim de poder identificar a presença de um quadro de insuficiência respiratória e da necessidade de internação do paciente. A ideia inicial do projeto era monitorar os profissionais de saúde, entretanto, atualmente o projeto pretende ser utilizado na triagem de pacientes que estão sofrendo de insuficiência respiratória, que pode ser um sintoma de que a pessoa esteja com o coronavírus. A captação de voz consistirá no uso do celular para recolhimento de dados de pacientes que estão internados em enfermarias com insuficiência respiratória por conta da Covid-19 e também dados de pessoas saudáveis que estão em casa. Um dos objetivos é poder identificar a hipoxia silenciosa em que há baixo oxigênio no sangue
e também no momento em que a voz da pessoa se altera. Muitas pessoas podem estar com baixo oxigênio no sangue sem ter sintomas aparentes, ou seja, esse sistema ajudaria a identificar facilmente esses casos. Um sintoma perceptível da insuficiência respiratória seria a dificuldade da pessoa em falar por conta da falta de ar. Tá? A partir da captação de voz pelo celular, o sistema detectaria e apontaria se a voz está normal ou se a pessoa está com insuficiência respiratória. No último caso, o sistema dispararia um alarme, um aviso a algum profissional de saúde e iria entrar em contato com você a partir do disparo desse alarme. E assim, avisaria o profissional de saúde sobre a condição do paciente. Tá? Bom, eu vou lá para o final, né? Para encerrar, né? Já falei mais de uma hora. Só para dizer o seguinte, né? O projeto sucintamente descrito, embora esteja engatinhando, com poucos resultados ainda, nos mostra o quanto a atual política governamental de CPI, por mais que tente relativizar com uma oração relativa, está equivocada ao priorizar determinadas áreas de pesquisa em detrimento de outras. Diferentemente dessa política de triagem, que principia pela exclusão, e aí eu estou usando um conceito do Zilberberg, né, da semiótica tensiva, isto é, advoga a separação do que é essencial do que é supostamente não essencial, cujo traço de sentido primeiro de exclusão, que também está na base dos discursos totalitários semelhantes aos engendrados pelos nazistas, para justificar a morte de milhões de pessoas, é preciso investir numa política de CPI de mistura, que é o outro conceito, né, do Zilberberg, regida pelo princípio da participação, da interação, do diálogo, da troca de conhecimento entre os diferentes pesquisadores e pesquisadoras em diferentes campos do saber. Como, por exemplo, tem feito a Abralim ao vivo, né? Essa proposta do Marcelo Finger, da USP, né? E também, por que não, do nosso modesto discurso em tempos de pandemia, tá? Antes de encerrar, eu diria, olha, algumas pessoas poderiam dizer, mas, Barone, não tem dinheiro para todo mundo, né? Sim. Né? Podemos até dizer que não tem dinheiro para todo mundo, não tem dinheiro para todas as áreas. Né? Podemos até acreditar, como a gente acredita muitas vezes em Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, né? Mas propostas iguais a essa, né, do Abralim ao vivo, propostas iguais a essa do Marcelo Finger, que é uma representação metonímica do que a Abralim ao vivo trouxe, né? Elas nos mostram, né, que é possível pensar numa outra política de CPI para esse país, uma política verdadeiramente de mistura, né? E não é uma política de triagem, assim como tem sido todas as políticas dos governantes desse país. É uma política de triagem, sempre de triagem, tá? Bom, eu me despeço por aqui e aí abro, então, para as perguntas, considerações, sugestões. Muito obrigado. Eu não sei se tem um moderador, se a gente pode falar. Oi, Eli, tudo bem? Oi, Baronas, tudo bem? Tudo jóia? Baronas, eu estou muito impressionada com a tua fala. Queria te dizer que ela é muito importante, é uma fala extremamente política e que a gente precisa tocar nesse ponto, né? Mais do que nunca hoje. E não posso deixar de dizer que o programa que vocês fizeram
é maravilhoso, da primeira parte e da segunda parte. Mas a gente está assoberbado de trabalho. Eu só assisti 2 lives, porque eu estou em férias. Eu havia marcado férias para visitar minha filha, que mora no exterior, e o Guedes determinou que ninguém pode cancelar férias. Sim. Então, eu estou gozando um mês de férias em casa. Então, estou podendo trabalhar para mim e ver as lives que eu não pude ver. Então, eu vi aquela da Betânia, da Silmari e vi a tua. Mas eu vi algumas da Bralinha ao vivo também, e concordo contigo. Eu ousaria dizer, junto contigo, né, da minha perspectiva mais pechetiana, que a Bralinha ao vivo é um acontecimento. É um acontecimento nesse espaço de pandemia. E acho que tu faz uma recuperação bem importante, depois da Fundação da Linguística Moderna, o que é que nós temos, né, praticamente um século depois, do novo, né, enquanto acontecimento. Acho que realmente tem uma representatividade internacional muito forte. Agora, todas essas lives que estão trazendo pessoas do exterior estão nos dando também visibilidade lá fora. Acho que isso também faz parte da internacionalização, né? A gente falar e ouvir o outro. E tem também esse espaço de fala nacional, né? Sim. Eu queria aproveitar o espaço político para te cutucar, para ver o que é que você pensa sobre essa postura agora do Ministério de Ciência e Tecnologia de não liberar nada sobre as bolsas de iniciação científica. Nós estamos pendurados. Nossa universidade fez edital, fez seleção, as bolsas iniciariam no sábado, dia 1º, e nós não temos nada, nem notícia do que virá e do que não virá. Isso faz parte de uma política que vai dizer, de 100%, vocês têm 5% para as humanas na última hora e virem-se, ou é desorganização mesmo que está acontecendo lá em cima e eles perderam os prazos e os tempos? Porque eu fico em dúvida se é perversão ou desorganização. Oi, Voli. Obrigado pela tua fala, agradeço mesmo. E acho que a gente tem as duas coisas em relação às bolsas de iniciação científica, né? Acho, né? Acho que tem a questão do desgoverno, né? O Faraco talvez tenha sido o primeiro a falar sobre isso na live dele, na Bralim, né? Ele disse que a gente vive um desgoverno, né? Desgoverno no sentido de que faz uma coisa, dias depois já faz outra coisa em cima dessa mesma coisa, né? Vida, eleição, escolha, né, dos nossos ministros de educação, né? Eu acho que isso é exemplar, né? Tivemos um sujeito que foi ministro que está foragido, não, olha só, que coisa, no caso de polícia, literalmente, né? Então, tem um desgoverno aí, tem um descompasso, que tem a ver, né, claro, não com as pessoas que estão segurando as pontas nessas agências de fomento, os funcionários do CNPq, da CAPES, né, que são pessoas extremamente qualificadas, altamente qualificadas, mas tem a ver com essa falta de expertise mesmo, né, de como lidar com a ciência, né? Então, tem essa coisa do desgoverno, né, mas tem também essa coisa perversa que é de estabelecer área prioritária, por exemplo. Eu mesmo tive uma bolsa aprovada, né, no nosso programa do PIBIC, mas assim, a aprovação veio com todas as relativizações possíveis. Se o CNPq, se as cotas, né?
Então, uma espécie de, como se diz aí no Rio Grande do Sul, né, quando você vai na bodega fazer compra, né, o dono da bodega fala assim, você tem crédito, mas não pode fazer uso, né? Ou seja, você tem a bolsa, mas você não pode fazer uso dela, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Tem essa coisa do desgoverno, que é claro, né? Volto a dizer, isso não tem a ver com quem está segurando as pontas lá nas agências de fomento, né? Eu mesmo tenho uma grande amiga que trabalha na CAPES, né? E me fala sempre de o quanto difícil é esse trabalho, né? E a prevenção, né? De, olha, vamos priorizar a área X ou Y, porque isso, em última instância, vai beneficiar os mandatários desse país, né? Infelizmente, né? Posso estar fazendo uma leitura pouco lúcida, né? Mas eu acho que caminha por aí, sabe? Então tem essas duas coisas. O teu exemplo da lista de Schindler mostra, né, a nossa não essencialidade para um lucro imediato para o capital econômico. Eu queria dizer ainda duas coisas, Baronas, depois vou passar a palavra para os outros colegas. Eu concordo contigo, acho que a gente está nesse barco aí, nessas duas coisas, né? Uma falta de direção e mais a perversão. E concordo contigo que os funcionários que estão lá, que são profissionais de carreira, são altamente qualificados. Tem uma história lá dentro e não tem o que a gente negar. Duas coisas que eu queria dizer é que vocês estão de parabéns. Muito obrigada por terem fôlego para fazer esse evento e a segunda parte que eu pretendo assistir dentro das minhas condições, né, de tempo. E queria dizer para vocês também que tem uma fala maravilhosa na Bralim. Eu não assisti todas, eu tenho uma lista de falas para assistir na Bralim. Que bom que ficou lá e que a gente pode acessar, né? Mas sugeri para vocês darem uma olhada, quem não viu ainda, a fala da Marisa Lajolo. Sim. Tá muito, muito interessante. Inclusive, ela vai dizer até que ponto ler garante uma leitura crítica. Tem uma questão aí muito importante para letras e linguística, que é para pensar, a leitura para todos não garante uma visão crítica do mundo, né? Eu acho que ela está muito, muito bem em tudo que ela traz, e ela flerta muito com as questões discursivistas. Então, a fala dela está essencial, e quem apresenta ela é a Germana, que também está muito bem nas colocações que ela faz depois lá dentro. Então, só para sugerir para o pessoal a Marisa Lajolo também. Obrigada por tudo. Nós é que agradecemos, André. Obrigado, viu? De coração. Um beijo para você. Oi, Roberto. A gente teve muitos comentários lá no Facebook. Acredito que, assim, muitos comentários positivos, né? Muitos agradecendo a fala, agradecendo todas as lives. E aqui eu estou fazendo uma espécie de síntese ali do que eles comentaram. Acho que depois vale a pena dar uma olhadinha lá no comentário de todo mundo. Acho que se alguém tiver mais alguma questão específica para você, pode ficar à vontade. Se algum dos convidados aqui ou do Facebook, a gente ou coloca aqui a pergunta, ou a pessoa pode falar mesmo aqui com a gente, como se fosse, né, um bate-papo, como uma professora Verli muito gentilmente fez, né? Agradecemos também. E, de modo geral, queria mais dar esse recadinho para você que não está acompanhando lá pelo Face, como a gente está também, que os comentários foram extremamente positivos. Todo mundo elogiando muito, especialmente a sua fala. Obrigado, Tamires. Obrigado, pessoal. Acho que a gente tem que resistir, né? Resistir, né? Do contrário, a gente vai ser, sem nenhum tipo de previsão apocalíptica,
nossas áreas, elas vão ser literalmente engolidas, né? Então, é preciso resistir, tá? Aproveitar enquanto o pessoal se aquece, né? O Luan também, né? Aproveitando a deixa da Verli, em relação às lives da Bralin, né? Talvez eu devesse ter colocado isso, escapou na hora, mas uma das razões também, né? Para a gente propor essa segunda fase, né? Tem a ver com a live da Jaqueline Euthier-Revi, né? Uma pessoa com acho que uns 80 anos de idade, né? Com tamanha vontade, né? De olhar para a sua teoria, para tudo que ela fez durante, sei lá, 60 anos de pesquisa, rever isso tudo e propor algo novo, né? É inspirador, gente, né? É inspirador, né? Ela poderia muito tranquilamente, né? Digamos, continuar vivendo da sua teoria, né? Mas vejam, esse espírito científico aí, para me utilizar uma expressão fantástica do Gaston Bachelard, né? Ela, dotada desse espírito científico nos seus 80, acho que 80 anos, mais ou menos, né? Em 2003, eu tive com ela em Paris, ela tinha 60, tá perto dos 80. Olhar para a sua teoria e propor algo novo é inspirador, gente, né? Então, acho que esses exemplos... E a relação de empatia com a gente, né, Barona? Eu me emocionei muito na fala da Jaqueline Euthier. Eu me emocionei na empatia que ela tem com os brasileiros, com o que a gente está vivendo, e pensando, assim, quanto ela contribuiu mesmo com a própria teoria pechetiana. Sim. E ainda vem trazendo essas coisas. Eu fiquei com vontade de reler Jaqueline Euthier depois de ouvi-la. Sim, é inspirador, né, em todos os sentidos, né? Então, é isso. Roberto, a gente tem uma questão. Tá. Eu vou ler aqui para você. Todas essas questões parecem ótimas se pensarmos na nossa sobrevivência da área, né? Mas também na produtividade acadêmica. Não consigo não pensar na saturação também que ocorre em todas as áreas, com lives, cursos, podcasts, tudo online. Até que ponto o sujeito aguenta essa interação somente com a tela? Até onde tudo isso não esbarra na produtividade como o próprio modelo neoliberal impõe? Esse modelo que a gente tenta aí refletir sobre ele, talvez combater. Uma questão boa. Agradeço a questão, realmente muito boa, né? É uma questão que nos faz pensar, né, nessa inserção, né, nesse modelo produtivista, né? Mas, por outro lado, né, não sei se vocês lembram, né, eu citei 2 versinhos ou 3, né, do Raul Seixas, da sua música Ouro de Tolo, né,
que eu acho que ela é também um bom mote para a gente pensar, né, qual é o nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras nesse momento, né? Qual que é o nosso papel, né? Como diria o saudoso Raul, né? Ficar sentado no trono de um apartamento, com a boca cheia de dente, vendo a morte dos outros chegar, esperando a sua, né? Me sentir o dito cidadão respeitado, porque eu ganho 4 mil cruzeiros por mês, né? Ou, efetivamente, contribuir com aquilo que você pode contribuir, independentemente da devoção que nós, pesquisadores, temos em relação aos Samlates, né? Eu entendo que a gente tem que fazer as coisas, né, independentemente dessa devoção aos Samlates, independentemente desse modelo produtivismo, nós temos que fazer as coisas, né? Nós temos que propor coisas que melhorem a condição de vida, principalmente nós, né, que somos professores universitários, que recebemos um salário, né, que é pago com muito suor a partir dos impostos, né, que poucas pessoas pagam nesse país, né, inclusive nós, né, nós somos uns dos que mais pagamos, mas eu acho que a gente tem que propor coisas, tem que propor não soluções que se transformem em panaceias para os problemas da população, mas soluções que pelo menos minimizem a situação das pessoas, né? Eu sinceramente, gente, não me sinto nada confortável em ficar olhando para a pandemia e dizer, olha, então eu assumo o discurso do preguiça science, não vou fazer nada porque eu não quero me inserir no modelo produtivista, né? Eu, particularmente, me sentiria muito mal, não por uma questão moral, né? Porque eu sou assalariado, porque eu recebo a partir dos impostos que as pessoas pagam, né? Porque eu tenho esse compromisso com as pessoas, né? Eu tenho esse compromisso com as pessoas, não no sentido de para transformar, como a Gayatri Spivak fala, né, naquele seu artigo fabuloso, né, sobre o fato de que os vulneráveis têm que falar. Não no sentido que a Spivak traz, que é, olha, o intelectual, então, tem que assumir a postura de um porta-voz das pessoas. Não, muito pelo contrário. O intelectual, o professor universitário, o cidadão brasileiro tem que possibilitar que os sujeitos criem seus próprios espaços de voz e de escuta, né? Quer dizer, quando a gente vai trazer, por exemplo, né, e vou puxar a brasa para o nosso projetinho, quando a gente vai trazer essas oficinas de ressignificação, a gente está pensando justamente nisso, fornecer um mínimo de material para o sujeito, a partir daí, construir os seus próprios espaços de enunciação, seus próprios espaços de escuta, seus próprios espaços de voz, né? Quer dizer, acho que é tão resistência você produzir quanto você deixar de produzir por se propor como crítico em relação a esse estado de coisas. Eu acho que são resistências distintas, né? E, para além disso, pessoal, eu posso, por exemplo, não publicar numa revista A1, eu posso publicar numa revista que é B5,
se o meu artigo for aceito. Eu não preciso me inserir nesse modelo. Né? Eu não preciso me inserir nesse modelo. Agora, isso não significa que eu vou deixar de fazer minhas publicações, isso não significa que eu vou deixar de desenvolver meus projetos. Eu acho que é uma postura muito cômoda você criticar um modelo e não fazer nada. Eu acho que é uma postura extremamente cômoda, sabe? Assim, eu particularmente tenho vários colegas que pensam dessa forma, respeito, mas eu penso e faço diferente, né? Barone? Eu acho que a gente tem que adotar essa postura, né? Ah, não vou fazer uma série de lives porque isso não vai surtir resultado nenhum ou isso vai contribuir com o modelo produtivista, né? Então, não sei se respondi, mas é uma questão extremamente pertinente, né? Acho que a gente tem que pensar sobre isso, mas nesse sentido, eu sempre tive essa postura de junto com os colegas, de a gente fazer, né? Isso reverbera, inclusive, para propor, né, um monte de fissura no sistema, né? Me lembro de um colega, né, lá da Unemate, um professor, pesquisador, extremamente conceituado, né, que dizia um dia para mim, tomando uma cerveja lá em Cáceres, ele dizia o seguinte: olha, Roberto, eu não deixo de produzir, mas eu publico só em revista B5, por exemplo. Achei isso de uma postura fantástica dessa pessoa, sabe? Ele está contribuindo para minar o sistema. Ele não está deixando de fazer as suas publicações, né? Ele não está deixando de fazer a teoria que ele desenvolveu, progredir, mas nem por isso, né? Ele está se inserindo nesse modelo. Então, acho que isso é esse tipo de coisa que eu me refiro, né? Por exemplo, muitos de vocês não sabem, mas esse projeto, a primeira fase, não tem chancela institucional nenhuma. Não é um projeto de extensão, não é um projeto vinculado ao programa de pós-graduação, não é um projeto vinculado ao departamento de letras, é um projeto vinculado a um grupo de estudos, tá? Que tem relação com o departamento de letras, tem relação com o programa de pós-graduação em linguística, mas não é um projeto de extensão, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, ela é interessante para a gente começar a pensar, fazer, né? Claro, com respeito, com profissionalismo, né? Com tudo isso que a gente tem de fazer, né? O pior é não fazer, eu acho. O pior é não fazer, né? O pior para mim, é assumir aquilo que o Raul diz, né? É esperar a morte dos outros chegar, ou a sua chegar, ou é ficar no barco, né? Como o canoeiro de Guimarães Rosa, rema para cima, rema para baixo, né? Eu acho que é uma postura, respeito quem a tem, mas é uma postura, para mim, muito cômoda, sabe? Desculpa não sei se respondi, né? Tem um tom de desabafo também um pouco, mas é um pouco isso que eu penso, né? Não, acho que respondeu sim. A professora Verli queria falar alguma coisa? Ô, Verli, desculpa, não ouvi. Eu só queria acrescentar uma coisa, quando o Baronas falou cômoda, eu só queria acrescentar cômoda e perigosa. Porque estar fora é muito mais difícil resistir estando fora do que estando dentro. Eu tenho colegas da universidade que há 10 anos não publicam nada, não colocam nada no Lattes. Falam mal do Lattes e da produtividade. Mas estar fora não lhe propicia uma crítica.
Estar fora não lhe propicia discutir a produtividade como nós estamos discutindo hoje. Então, a gente também acaba fazendo um doutorado, um pós-doutorado, e, de repente, ficando com esse conhecimento restrito também aos alunos em sala de aula, porque a gente não vai sucumbir à produção. Eu acho que produzir é um lugar de resistência, porque você está dentro. Como é que você vai minar alguma coisa? Isso também é muito pechetiano. Tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Né, para poder promover alguma transformação. Senão é só reprodução. Só isso. Obrigado. Para a tua fala. Obrigado, Verli. Obrigado. Roberto, acho que era mais isso. Eu só queria acrescentar um comentário, acho que vai muito no sentido do que o senhor estava falando, que era também se a gente não produz, né, completamente contra essa produtividade, a gente não... Como que a gente mostra, então, o nosso espaço, né? Como a gente mostra o que a gente tem a dizer? Por exemplo, com tantas coisas acontecendo, né, com relação às fake news, com relação à própria... as informações desencontradas sobre a pandemia, a própria pandemia, né? Então, se a gente não mostra o que a gente tem para dizer, de que forma a gente vai, né, fazer, ou vai contribuir, ou vai mudar alguma coisa, né? Exatamente, Tamires. Eu acho que tem que trabalhar, realmente. Eu acho que a Verli fala também da questão de como é perigosa, né? Se você não adotar uma postura de realmente propor coisas diferentes, né? Eu acho que discurso da crítica pela crítica, eu acho que ele é muito tranquilo, né? Então, eu respeito quem tem essa postura. Quem tem essa postura deve ter suas razões e as respeito, mas eu particularmente penso e ajo diferente, né? Acho que tem de fazer as coisas, né? É muito triste, em todos os sentidos, você ver milhões de pessoas no mundo inteiro morrendo e você simplesmente... então, não é comigo, não é com a minha família, né? Então, tá tranquilo, né? Eu acho que isso é tão horroroso quanto a atitude dos mandatários do nosso país, né? Então, acho que é isso, tá? Desculpem aí se foi meio desabafo, mas... Bom, a gente tem, então, esse novo projeto e contamos com todos e todas e todos para o próximo, começa dia 2 de setembro, né? Com a professora Suzy, com a professora Débora, tá? E a gente espera encontrá-las, né? De novo, novamente, no dia 2, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Tamires, obrigado, Caio, obrigado, Júlia, né? Paula, Renata, estão sempre aí com a gente, a Lívia, né? Marcelo também, tá? O Samuca, né? Todos aí, obrigado, né? Tamo junto. Tá joia? Tá bom, então. Eu só queria, então, em nome de todo mundo, em nome de todo o grupo do Ledim, de todos que nos assistiram, que acompanharam pelo Facebook, que ainda estão assistindo, né? Porque até essa tecnologia ficar obsoleta, ainda tem muitas chances dela ainda circular, né? Vai estar disponível, já está disponível no Facebook e continuará.
né? Então, muitas outras pessoas ainda podem assistir, então, de antemão, a gente já agradece, né, pelos acessos, pelas visualizações, comentários que possam surgir, né? Agradecemos de novo especialmente ao professor Baronas, pela grande ideia, por toda essa parceria, e é isso, fiquem todos bem, sintam, com bastante saúde e sintam-se abraçados. Isso, obrigado, Tamires. Fazer menção a Cid, ao Fernando, Curte, né, obrigado a todos e a todas aí, desculpe se esqueci de alguém, né, a Verline, a gente tá junto, tá? Obrigado. Tchau, gente.